Arranca daqui por uma hora no Parlamento a discussão da moção de censura do PCP ao Governo, moção que vai ter a abstenção do PS, que tinha dito que não pretendia viabilizar esta moção. É a segunda moção de censura ao Governo de Luís Montenegro, que a Assembleia da República vai debater e votar em menos de 2 semanas. Foi anunciada pelo PCP depois da declaração ao país do Primeiro-Ministro, em que Luís Montenegro admitiu avançar com uma moção de confiança se os partidos da oposição não esclarecessem se consideram que o Executivo dispõe de condições para continuar a executar o programa de governo. O PCP entende que as suspeitas que recaem sobre a empresa do Primeiro-Ministro traduzem e dão expressão a uma mistura entre o exercício de funções públicas e interesses particulares e a promiscuidade entre poder político e económico. Nessa declaração ao país de que falavas, Miguel, o Primeiro-Ministro anunciou que iria passar a empresa familiar para o nome dos filhos e agora consumou essa alteração. Em comunicado, Hugo Montenegro, filho do Primeiro-Ministro e sócio-gerente da Spinum Viva, confirma que a empresa deixou de ter a mulher de Luís Montenegro como sócia-gerente. Também a sede deixou de ser a morada de família em Espinho, agora é no Porto. De acordo com o comunicado, a doação de cotas foi feita com todos os correspondentes direitos e obrigações. Olhando outra vez para o debate da moção de censura que vai acontecer esta tarde, afinal, o PS vai abster-se na votação. É uma informação avançada por fonte oficial ao Observador. Um sentido de voto faz com que a censura ao governo seja chumbada. No passado sábado, o líder socialista tinha lamentado que o PCP tenha mordido o isco quando avançou com a moção de censura na mesma altura em que o governo ponderava apresentar uma de confiança. Ele lembrou que o PS disse várias vezes que não iria viabilizar uma moção de censura. De recordar que na moção de censura apresentada pelo Chega, a posição socialista foi voto contra, agora vai ser a abstenção. E em dia de votação dessa moção, no PSD, todas as estruturas do partido vieram a público manifestar apoio a Luís Montenegro, todas as distritais do Partido Social Democrata e as comissões políticas regionais da Madeira e dos Açores manifestam total apoio ao Primeiro-Ministro. Num comunicado enviado às redações, consideram que o chefe de governo está a ser alvo de um feroz ataque à idoneidade e avisam que tudo isto serve apenas para causar instabilidade política. O documento é assinado pelo líder da distrital de Braga e eurodeputado do PSD, Paulo Cunha, mas lê-se que as estruturas regionais e distritais sociais-democratas decidiram de forma unânime tomar esta posição pública acerca da situação política nacional. No comunicado de resto há ainda elogios ao Primeiro-Ministro, mais que idóneo, é exemplar na forma como se submete ao escrutínio público, na forma como presta contas ao país, com total transparência, respeita as regras que regulam o conflito de interesses. É isso que se pode ler neste comunicado. E de há instantes a esta informação, a que está a ser avançada, o Grupo Solverde anunciou a cessação do contrato de prestação de serviços com a Spinum Viva, a empresa que pertenceu ao Primeiro-Ministro. O Grupo Solverde justifica esta decisão com a defesa do bom nome e reputação da empresa. Voltando às questões mais políticas, o deputado social-democrata Hugo Carneiro diz que a Comissão Parlamentar de Inquérito que o PS quer propor arrisca ser ilegal. Em declarações na CNN de Portugal, Hugo Carneiro defende que o objeto não pode ser a figura do Primeiro-Ministro. Acho impressionante que os ilustres juristas do Partido Socialista possam dizer que vão fazer uma comissão de inquérito ad hominem relativamente à figura do Primeiro-Ministro, sem conhecer este regime legal, que diz no seu artigo 8º o seguinte: os inquéritos parlamentares apenas podem ter por objeto atos do Governo ou da administração ocorridos em legislaturas anteriores. E, portanto, eu gostava que o Partido Socialista explicasse como é que vai propor uma comissão de inquérito que viola a lei dos inquéritos parlamentares. Hugo Carneiro, na CNN Portugal, explicou ainda que só depois do debate de hoje da moção de censura é que o Governo avalia se avança ou não com uma moção de confiança. Ainda no PSD, o deputado Cristóvão Norte admite que o Primeiro-Ministro correu riscos na forma como geriu este caso da empresa Spinum Viva. Foi no explicador desta manhã aqui na Rádio Observador. Cristóvão Norte considera que não há indícios de que o Primeiro-Ministro tenha governado o país em prol de interesses privados. Há pressupostos que devem ser considerados. O Primeiro-Ministro cometeu ou não alguma ilegalidade? Aparentemente não terá cometido. O Primeiro-Ministro, no decurso do seu mandato, favoreceu algum interesse privado, designadamente aqueles que se cruzam com o património pessoal da sua família.
Aparentemente, não. Ainda assim, o deputado social-democrata reconhece que o primeiro-ministro arriscou, mas considera que a integridade de Luís Montenegro não está em causa em declarações que foram feitas no Explicador das Manhãs 360. Onde esteve também o socialista Eurico Brilhante Dias, antigo líder parlamentar do PS, defende que o Partido Socialista avance com uma comissão de inquérito por não ter outra hipótese. Eurico Brilhante Dias diz mesmo que o país não aguenta a falta de credibilidade de Luís Montenegro. O dano na idoneidade e na credibilidade do Primeiro-Ministro pode ser potencialmente irreparável neste momento. Eu penso que o Partido Socialista avança para a Comissão Parlamentar de Inquérito porque não tem alternativa a partir de sábado. Socialista Eurico Brilhante Dias, no Explicador das Manhãs 360. A Entidade para a Transparência confirma também que está a verificar a documentação do Primeiro-Ministro. As declarações de rendimentos, património e interesses de Luís Montenegro encontram-se em verificação. É isso mesmo que diz a Entidade para a Transparência, a agência Lusa. De resto, na segunda-feira, em comunicado, o Primeiro-Ministro anunciou que iria pedir a esta entidade para que auditassem a conformidade das declarações e a respectiva evolução, com o objetivo de assegurar que cumpriu todas as obrigações declarativas. São agora 2 horas, mais 6 minutos. Vamos conhecer outras notícias que estão a marcar a atualidade a esta hora. Luís Montenegro conversou esta manhã com Volodymyr Zelensky nas redes sociais. O Primeiro-Ministro partilha uma fotografia em que se pode ver uma videochamada com o presidente ucraniano. Escreve Luís Montenegro que o atual momento na Europa exige uma coordenação estreita de posições. Na véspera do Conselho Europeu, o Primeiro-Ministro português reitera o apoio inabalável de Portugal à Ucrânia, defende uma paz justa e duradoura e depois de ainda hoje Luís Montenegro ter sido envolvido numa nova polémica, Luís. O Primeiro-Ministro esteve num torneio de golfe durante as cerimónias dos 3 anos de guerra na Ucrânia. Luís Montenegro justificou a ausência de Kiev por questões de agenda. A oposição exigiu respostas e a observadora apurou junto de fonte conhecedora do processo que Portugal não terá sido convidado a estar representado presencialmente por limitações de segurança. Também hoje vai falar Emmanuel Macron. O presidente francês faz um discurso à nação quando forem 7 da tarde em Lisboa, 8 da noite em Paris. Um dos temas será a corrida ao armamento no continente europeu. Este é um discurso que acontece apenas um dia depois da Presidente da Comissão Europeia ter proposto ativar 5 mecanismos que vão permitir à União investir 800 mil milhões de euros em armamento. E precisamente hoje o Palácio do Eliseu desmente a visita de Emmanuel Macron e Keir Starmer a Washington. O jornal Daily Mail tinha avançado esta manhã que o presidente francês, o primeiro-ministro britânico e o presidente ucraniano iam voltar a Washington e mostrar uma frente unida à administração de Donald Trump. E os Estados Unidos interromperam a partilha de informações secretas com a Ucrânia, informação confirmada pelo diretor da CIA em entrevista à Fox, depois de já ter sido também avançada pelo Financial Times. Os funcionários ouvidos pelo jornal garantem que as informações dos serviços secretos dos Estados Unidos são fundamentais para a Ucrânia nesta guerra. Primeiro, os Estados Unidos congelaram a ajuda militar, agora congelam os serviços de informação, a partilha de informação. Isto apesar do discurso mais brando que foi feito pelo presidente norte-americano sobre a Ucrânia no Congresso dos Estados Unidos da América. Ontem à noite, Donald Trump destacou o papel da Casa Branca nas negociações de paz e assegurou que tanto a Rússia como a Ucrânia estão prontas para um acordo. De regresso à atualidade nacional para dizer que o Governo vai aumentar os apoios do programa Bíblia Solidária. O apoio passa de 10 para 15 euros. Para além disto, vai ser redesenhado o processo para o tornar mais simples. O anúncio foi feito esta manhã pela Ministra do Ambiente e Energia no Parlamento. Maria da Graça Carvalho revela também que o Governo vai reunir-se com o regulador do setor de energia e a Autoridade da Concorrência com o objetivo de avaliar a fixação de preços máximos para as botijas de gás. A governante deixa claro que a política do Governo é deixar o mercado funcionar, mas ainda assim o Executivo tem reuniões agendadas para avaliar a eventual fixação de preços. O Ministro do Ambiente anunciou também que a Comissão de Acompanhamento dos Efeitos da Seca vai reunir-se no próximo dia 10 em Faro. Em cima da mesa há a possibilidade de reduzir as restrições, uma vez que a situação no Algarve, a zona mais crítica, tem vindo a evoluir de forma favorável. Há mais água armazenada hoje do que no mesmo período do ano passado. E o Presidente da CRESAP foi ouvido esta manhã no Parlamento, diz que confiou no antigo diretor executivo do SNS quando ele disse que não tinha incompatibilidades para ocupar o cargo. Gandra de Almeida demitiu-se depois de ter sido noticiado que tinha acumulado de forma irregular outras funções enquanto liderava o INEM no norte do país. Foi prestador de serviços em várias unidades hospitalares. Damasceno Dias, esta manhã na Comissão de Saúde, confirmou que Gandra de Almeida lhe tinha garantido que não tinha qualquer incompatibilidade ou impedimento para liderar o SNS. O responsável da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública acrescenta ainda que nas declarações que
que preenchem, os candidatos têm de informar caso tenham acumulado funções no passado. Em Lisboa, Carlos Moedas inaugurou um novo centro de alojamento temporário. O Presidente da Câmara fala do equipamento que abre as portas da cidade a quem precisa de ajuda. O centro fica na freguesia de Santa Maria Maior, tem capacidade para 48 pessoas, vai receber pessoas em situação de sem-abrigo e também requerentes de proteção internacional. Carlos Moedas assegura que este novo equipamento vai dar oportunidades dignas a quem mais precisa. O primeiro sentimento que eu tive a entrar aqui é um sentimento de dignidade, de respeito, de dar a estas pessoas essa oportunidade, de sentirem que estão numa verdadeira casa e que verdadeiramente a nossa cidade é e sempre será uma cidade para todos, uma cidade que acolhe todos e que acolhe com dignamente e dignamente todos. Muito obrigado. Carlos Moedas na inauguração do Centro de Alojamento Temporário que fica sob a alçada da Santa Casa da Misericórdia. A Ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, destaca o papel do Estado na proteção da população e teceu também elogios para o trabalho desenvolvido pela Santa Casa. Rádio Observador 98.7. Sim, não estava nada à espera. Quero agradecer primeiro à minha mãe. César, o prémio não é seu, é da Staples. Claro, estava a brincar. Queremos agradecer a si, que escolhe a Staples todos os dias como sua marca de preferência e nos permite estar sempre por perto. E à minha avó Teresa também, obrigado. A Staples ganhou novamente os prémios da escolha do consumidor, 5 estrelas e a melhor loja em papelaria, material de escritório e imobiliário. Muito obrigado pela confiança. Staples, leva a empresa para a frente. Boa comida, bom vinho, bom clima, boa oferta cultural, boa vida. O Alentejo é um destino com muitos destinos, o Ribatejo é um destino com tanto para contar. No dia 13 de março, vamos falar de tudo isto e muito mais numa emissão especial da Rádio Observador, a partir da Bolsa de Turismo de Lisboa, na FIL. Um dia inteiro com convidados, entrevistas e comentários sobre estes destinos. Iniciativa apoiada pelo Alentejo 2030, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia, os fundos europeus mais próximos de si. Benfica-Barcelona. A vingança é um prato que se serve quente e o Inferno da Luz vai aquecer para um novo duelo com a equipa espanhola. No sonho da Liga dos Campeões, não perca esta quarta-feira, a partir das 8 da noite, emissão especial com relato em direto dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Benfica-Barcelona. As emoções europeias jogam-se na Rádio Observador. Arranca daqui a sensivelmente uma hora o debate e mais tarde a votação da moção de censura ao Governo apresentada pelo PCP. Tem chumbo anunciado depois do PS ter revelado que não vota a favor. O mesmo vai fazer o Chega. André Ventura anunciou a abstenção. Ao longo da próxima hora vamos perspectivar o debate e olhar para este momento que, se não é de crise, é seguramente de sobressalto político. Tem raiz nas dúvidas em torno da atividade da empresa familiar de Luís Montenegro. Já sabe que vem uma nova comissão parlamentar de inquérito a caminho e não está descartada a possibilidade do Governo se submeter a uma moção de confiança. São nossos convidados os eurodeputados Paulo Cunha, Francisco Assis, João Coutinho Figueiredo, Catarina Martins e João Oliveira. Bem-vindos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. João Oliveira, boa tarde. Começo por si. Esta moção de censura tem destino traçado, vai ser chumbada. Há quem questione os fundamentos invocados. Recorrendo a uma figura do jogo da batalha naval, é esta iniciativa do PCP um tiro na água? Boa tarde, em primeiro lugar, aos ouvintes da Rádio Observador e a todos os restantes participantes no debate. Eu diria que não. Eu diria que é um tiro no porta-aviões. Há o problema de alguém se meter no meio do tiro, para que o tiro não chegue ao porta-aviões. A constatação que fazemos é óbvia. O Governo não tem condições para governar, quer pela política que faz, quer pelos vários escândalos em que o Governo se envolveu. O Governo não tem manifestamente condições para governar, não quis retirar daí as devidas consequências, porque se o Governo retirasse as consequências dessas circunstâncias,
tinha-se demitido ou teria apresentado uma moção de confiança. Não o fazendo, retirou o PCP as consequências desta circunstância, apresentando a moção de censura. Agora, qual é o problema essencial nesta situação? É que o Partido Socialista, que se diz oposição ao governo, afinal de contas, é quem vai evitar que o tiro atinja o porta-aviões. O Partido Socialista que diz que é oposição ao governo, que diz que discorda da política do governo, afinal de contas é o Partido Socialista que vai segurar o governo numa circunstância em que, manifestamente, não há razão nenhuma que permita sustentar que este governo deve continuar em funções. E, portanto, a exigência da moção de censura coloca como duas questões absolutamente essenciais a demissão do governo e a convocação de eleições, para que se saia deste lodaçal político em que a ação do governo, quer pela política que não dá resposta aos problemas das pessoas e do país, quer pelos escândalos em que o governo se envolveu, e não é apenas o escândalo que envolve Luís Montenegro, são os vários escândalos que foram envolvendo o governo desde o início do seu mandato, é um verdadeiro lodaçal político. E a saída institucional para esta solução é a demissão do governo e a convocação de eleições. Francisco Assis, como é que responde, tendo em conta também que Pedro Nuno Santos já disse que se o governo apresentar uma moção de confiança, o Partido Socialista vota contra uma moção de confiança do governo? Podemos concluir que o PS usa lentes diferentes para apreciar a ação governativa consoante a entidade que faz essa apreciação, se seja um partido da oposição ou seja vindo do próprio governo? Antes de mais, boa tarde, e queria saudar também os meus, assim, em primeiro lugar, e os meus colegas, com todo o gosto que aqui estou neste debate. Não se trata disso, são duas situações completamente distintas. E, a meu ver, o Partido Comunista precipitou-se com a apresentação desta moção de censura, embora tenha toda a legitimidade para o fazer e não a discuto, como é óbvio. Isto porquê? Porque a comunicação do Primeiro-Ministro no sábado passado ao país foi uma comunicação em que disse essencialmente o seguinte: ou os partidos da oposição se retratam, ou os partidos da oposição fazem declarações no sentido de considerar que tudo o que têm vindo a dizer até agora numa determinada matéria fica sem efeito. Isto é, ou os partidos da oposição fazem oposição nos termos condicionados e pré-determinados pelo próprio governo, ou então o governo entende que a confiança do Parlamento em si está posta em causa e apresentará uma moção de confiança. Ora, o que pareceu naquele momento era que o papel dos partidos da oposição deveria ser justamente dizerem muito bem, porque provavelmente nenhum deles estaria disponível para abdicar de ser oposição ou para passar a ser oposição apenas nos termos limitados em que o governo permitisse que essa oposição fosse levada a cabo, era dizerem muito bem, então nós não alteramos a nossa posição, vamos prosseguir com o nosso comportamento neste domínio e, como tal, façam um favor, apresentem a moção de confiança ao Parlamento. E se a declaração do Primeiro-Ministro fosse uma declaração, e não estou a dizer que não seja, se for uma declaração para levar a sério, então a consequência natural disso mesmo seria a apresentação da moção de confiança. E essa é a questão, não é a questão da moção de censura. Agora, o que acontece a seguir é que há imediatamente uma declaração, julgo que foi do Ministro das Finanças, foi de um dos ministros que... Miranda Sarmento, sim. Daquela milícia política, do bom sentido, naturalmente, que andou brigada, melhor dizendo, política, que andou pelas televisões naquela noite de vários ministros que tive o gosto de ouvir. A verdade é que foi o Ministro das Finanças que faz uma declaração de dizer, bom, mas se a moção de censura do PCP não for aprovada, então nesse caso nós consideramos que já não há necessidade de apresentar a moção de confiança, porque significa que essa confiança está uma vez mais reiterada. E foi por isso que eu, na altura, ou no dia seguinte, tomei uma posição a título estritamente pessoal, dizendo, bom, num caso destes, se há agora uma tentativa da parte do Governo de considerar que a não aprovação da moção de censura do PCP significa, na prática, a aprovação de uma moção de confiança do Governo, o que me parece totalmente inaceitável. Se assim for, então o Partido Socialista tem a obrigação de apresentar uma moção de censura. E por que não acompanhar a moção de censura do PCP? Poupando-nos esse passo. Uma moção de censura tem sempre alguns fundamentos e, portanto, as moções de censura não são todas iguais. Não concorda com os fundamentos desta moção de censura do PCP? Do partido, em alguns casos não concordo integralmente, mas em alguns casos não concordo. E o próprio Partido Socialista, em geral, tem essa opinião, por isso é que vai abster-se. Mas, independentemente disso, o secretário-geral do PS já tinha dito que não votaria moções de censura apresentadas por outros partidos políticos. E, portanto, houve ali naquela noite, o que é que se passou naquela noite? Vamos regressar, foi há poucos dias. Foi aquele momento em que toda a gente pensou que ia haver uma moção de confiança, subitamente aparece o PCP a dizer que apresenta uma moção de censura e, passado 2 horas, começa-se a dizer a moção de censura do PCP acaba por anular o efeito da moção de confiança e vai ficar tudo na mesma. Isto é, vamos ficar neste ambiente de desconfiança, de pânico,
espanta-no de incerteza. Estamos a ficar pior até desse ponto de vista. E repare, eu não estou com isto, e também quero que isto fique claro, quando eu tomei a posição de considerar que o PS devia apresentar uma moção de censura ao Governo, isso tem que ver com o comportamento do Governo, do Primeiro-Ministro e do Governo, no sábado à noite e na forma como colocaram a questão, e nos ataques que dirigiram ao Partido Socialista. Um partido que viabilizou o Orçamento de Estado. Um partido que contribuiu para a eleição do Presidente da Assembleia da República, desbloqueando um problema grave logo no início do mandato. Um partido que em nenhum momento criou instabilidade política nos últimos meses, que tem estabelecido ou procurado estabelecer uma relação de parceria política séria com o Governo, que foi tratado de uma forma totalmente inadmissível. E, portanto, tinha e tem a obrigação de reagir. A opção que a direção do partido tomou foi pela constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. É um caminho possível, naturalmente. É um caminho adequado, é um caminho adequado. É um caminho possível, né? Se é o mais adequado ou menos adequado, é um caminho possível. Continua a preferir a apresentação de uma moção de censura por parte do PS? Não, ao o invés PS não disse, o PS já disse que não exclui a possibilidade da apresentação da moção de censura. Não há nenhuma divergência entre mim e o secretário-geral do partido nesse domínio. E sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito? Eu julgo que o PS acabou por... O próprio secretário-geral disse que não era com agrado que avançava com uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Não é com agrado que se avança para comissões parlamentares de inquérito. São sempre situações limite e terá que haver nesta comissão terá que haver, evidentemente, como em todas as demais, terá que haver um grande cuidado em evitar que isto se transforme num luda-saldo. Nós todos temos consciência disso mesmo. Simplesmente depois daquelas declarações, depois daqueles ataques, depois daquela forma como o Partido Socialista foi enxovalhado, e ao que parece continua a ser, e admito que sigam por este caminho hoje no debate, é óbvio que um partido político é uma questão fundamental que tem que ter, seja qual for, tem que ter um princípio fundamental de dignidade, tem que saber, tem que ter amor próprio, como é óbvio. E é isso que também estava aqui em causa. Quando o PS, repito, só para terminar, o PS não pode ser acusado de algum momento de ter criado a instabilidade política desde as eleições até agora. Vamos passar também a palavra ao Paulo Cunha, não sei antes fazer aqui uma referência de que convidámos também o Chega para estar presente neste debate, mas ninguém se mostrou disponível para participar. Paulo Cunha, esta moção de censura sendo chumbada resolve o problema e já agora também como é que vê o facto do PS se abster nesta moção de censura do PCP? Boa tarde, cumprimento a si e aos meus colegas. O que nós temos assistido é uma disputa de protagonismos na oposição. Os partidos da oposição degladiam-se e entre si procuram chegar em primeiro lugar a determinado tipo de posicionamentos políticos, o que se viu nas duas moções de censura e no que agora é anunciado com esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Sobre isso devo dizer desde já que eu concordo com o Francisco Assis quando, pelo menos se depreende das suas palavras, que seria muito mais adequado o Partido Socialista ter a coragem de assumir, apresentar uma moção de censura e não uma Comissão Parlamentar de Inquérito, porque, já agora, na minha opinião, a Comissão Parlamentar de Inquérito que é proposta do Partido Socialista é toda desajustada à realidade. E essa sim pode criar uma situação muito complexa, porque pode trazer para o debate parlamentar circunstâncias que devem estar fora do debate parlamentar, sabendo que com o objeto que é proposto pelo Partido Socialista existe um elevado risco de trazermos ao debate, ao Parlamento, temas de vida pessoal, não só do Primeiro-Ministro como dos seus familiares. Isso não é desejado numa democracia madura como é a democracia portuguesa e não prestamos um bom serviço a Portugal se o fizermos. Faria muito mais sentido que o Partido Socialista assumisse esse propósito e tivesse a coragem de ser consentâneo com aquilo que parece querer, que é o de afirmar aos portugueses que quer derrubar este governo e quer eleições antecipadas. Isso faz com uma moção de censura, não se faz com uma Comissão Parlamentar de Inquérito e por isso... Considera que o PS devia votar a favor da moção de censura do PCP? Eu não sei se devia votar a favor da moção de censura do PCP, se devia protagonizar uma moção de censura do governo. O que me parece é que o PS quer censurar o governo e está a instrumentalizar a figura da Comissão Parlamentar de Inquérito para o fazer. Isso é que é indevido. As comissões parlamentares de inquérito têm uma função e têm um enquadramento do ponto de vista regimental muito próprio e a minha leitura é que não se adequam àquilo que o PS quer fazer através da Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, devia ter mais clareza da parte do Partido Socialista. O Primeiro-Ministro já respondeu. O Primeiro-Ministro já esclareceu todas as dúvidas dos partidos da oposição em relação a este caso. Não compreende as dúvidas, por exemplo, em relação a um eventual conflito de interesses do Primeiro-Ministro?
Eu não compreendo por uma razão simples. Não há nenhuma circunstância da governação que esteja relacionada com o exercício profissional prévio à governação. Ou seja, o conflito de interesses não se coloca relativamente àquilo que o Primeiro-Ministro fez antes de sequer ser líder do PSD. Coloca-se na relação entre o que o Primeiro-Ministro fez no passado e aquilo que esteja a fazer no presente. E não vale a pena nós hipotizarmos aquilo que o Primeiro-Ministro poderia vir a fazer no futuro. Eu já o disse, e acho que nos merece a aceitação dessa bondade, que em circunstância alguma iria intervir em atos na qualidade de Primeiro-Ministro que conflituassem com atividades que ele fez no passado. Portanto, nós estamos a julgar uma eventualidade, um cenário, e é inadequado, é desajustado, é absolutamente ilegítimo que nós julguemos o que não aconteceu só pelo simples facto de poder vir a acontecer. Veja-se o que se dirá de um médico ou de um outro profissional que tenha tido um percurso profissional no passado e que agora, chegado ao governo, se coloque o cenário daquela pessoa quem fez um implante dentário ser, imagine-se, o administrador de um banco com quem o governo se relaciona. Portanto, acho isto absolutamente exagerado. Acho que isto tem, à exaustão, como nunca ninguém o fez no passado, explicado de uma forma aberta, coerente e transparente todas as circunstâncias que envolveram o seu percurso passado, para que os portugueses saibam exatamente aquilo que ele fez. Não faz sentido fazer esses julgamentos antecipados de coisas que não aconteceram. Já vamos... colocou... Sim, rapidamente, Paulo Cunha. A questão colocou sobre se a moção de censura que hoje vai ser debatida, votada e ao que indica não aprovada, o que tudo indica por aquilo que é anunciada a posição dos partidos, a moção de censura tem duas dimensões. Tem a dimensão da votação, da contestação social, tem a moção do debate. O que eu espero é que haja uma clareza da parte de todos os atores nesta matéria, porque aquilo que nós, PSD, vemos neste momento, não passa de uma tentativa da oposição de amputar a ação governativa tão robusta que ela tem sido e tão bem sucedida como os portugueses têm percepcionado. Já vamos passar a palavra também à Catarina Martins e ao João Coutinho Figueiredo, mas o João Oliveira vai ter que ser, entretanto, deste debate e por isso voltava a si, João Oliveira, para lhe perguntar também se estas notícias que têm surgido de que o Grupo Sol Verde anunciou o fim do contrato com a Spinum Viva, de que a empresa a Spinum Viva já deixou de ter como sócia-gerente a mulher de Luís Montenegro e passa agora para os filhos, se tudo isto acaba por resolver alguns destes problemas e algumas destas questões? Olha, sabe como é que isso se chama no Alentejo? Isso no Alentejo diz que são sopas depois de almoço. São sopas depois de almoço porque a verdade é que nada disso apaga a circunstância de termos tido um Primeiro-Ministro que durante um ano exerceu funções de Primeiro-Ministro, recebendo, por via de uma triangulação, a partir de uma empresa que foi criada, recebendo honorários por conta de um serviço que prestou como advogado. De uma empresa portuguesa e, portanto, não cumprindo o regime de incompatibilidades e de impedimentos que a lei determina. E, portanto, vamos ver uma coisa, o Primeiro-Ministro não consegue dar justificações porque a situação do Primeiro-Ministro não tem justificação possível. Não há como justificar aquilo que o Primeiro-Ministro fez. E é por isso que Luís Montenegro não consegue nem conseguirá nunca dar justificações sobre as circunstâncias em que teve e a violação das regras relativas às incompatibilidades e aos impedimentos. Há aqui depois um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, que tem a ver com o seguinte. Tudo aquilo que diz o Francisco Assis seria assim se o Governo tivesse assumido o compromisso de apresentar uma moção de confiança. O Governo não assumiu nada disso. A declaração de Luís Montenegro do sábado à noite, aquilo que diz no essencial aos portugueses são três coisas. Quer dizer assim, vamos esquecer tudo o que está para trás, porque daqui para a frente vai-se arranjar uma solução para a empresa para que não se levantem mais problemas relativamente às incompatibilidades e aos impedimentos que eu não cumpri e que não respeitei neste ano. Segunda questão, o Governo quer continuar a governar e, portanto, o Governo vai continuar a governar como se nada fosse. Terceira questão, se alguém quiser retirar consequências disso, tem que retirar porque o Governo não vai apresentar nenhuma moção de confiança nem se vai demitir. Isto foi o essencial da declaração do Primeiro-Ministro. Não houve, da parte do Governo, nenhuma assunção de compromisso que apresentaria uma moção de confiança. Aliás, se o Primeiro-Ministro tivesse dito que iria apresentar uma moção de confiança, o PCP não tinha proposto uma moção de censura, nem sequer tinha posto essa hipótese. Porque apresentar uma moção de censura quando o Governo quer propor uma moção de confiança seria um ato redundante. Nós tomámos a decisão de apresentar a moção de censura porque o Governo se recusa a retirar consequências do lodaçal político em que se colocou, com a política que pratica e com estes escândalos em que tem estado envolvido, e que, portanto, não há outro remédio senão apresentar uma moção de censura ao Governo para garantir que o Governo seja demitido e que haja a convocação de eleições. Há um último aspecto que eu queria sublinhar,
para não tomar muito mais tempo, tem a ver com o seguinte. Esta comissão de inquérito que o PS propõe tem como objetivo criar uma situação em que o governo só possa ser demitido quando já não for possível convocar eleições? É que o Presidente da República vai ficar, em breve, impedido de dissolver o Parlamento. A comissão de inquérito que o Partido Socialista está a propor tem como objetivo impedir a realização de eleições? Eu acho que essa pergunta era uma pergunta importante que fosse esclarecida, porque eu diria que o Partido Socialista já se percebeu que está a servir de escudo ao Governo, recusando-se a votar a moção de censura do PCP. Aquilo que diz o Francisco Assis, pelos vistos, também terá consequência, que o Partido Socialista não quererá apresentar uma moção de censura sua para justificar o sectarismo da opção de não votar a moção de censura do PCP a favor. Agora, manifestamente, este expediente que o Partido Socialista arranjou para fingir que faz oposição ao Governo a partir de uma comissão de inquérito, arrisca-se não apenas a prolongar o lodaçal político que foi criado pelo Governo, mas ainda por cima a tornar mais difícil a solução do problema do ponto de vista institucional. Porque do ponto de vista institucional, aquilo que resolve o problema é a admissão do Governo e a convocação de eleições. Já vamos então confrontar. Já vamos confrontar Francisco Assis com estes reparos que aqui faz. Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa, João Oliveira. Se o PS de facto avançar com uma moção de censura, deve o PCP acompanhar e votar favoravelmente essa iniciativa do Partido Socialista? Eu julgo que nós não teríamos dificuldade nenhuma em fazê-lo. Não teríamos dificuldade nenhuma em fazê-lo em função de argumentos e de condições que sejam coincidentes com aquilo que é a reflexão geral que o país neste momento faz. O Governo não tem condições para governar. E, portanto, a moção de censura do PCP ou uma outra iniciativa que visa o mesmo objetivo, que o Partido Socialista apresentasse, naturalmente seria convergente com a nossa iniciativa e, portanto, eu não vejo dificuldade nenhuma em que pudéssemos assumir uma posição dessas. Eu lamento é que se perca esta oportunidade que neste momento devia ser aproveitada para resolver um problema político, que é um problema político grave e que é da exclusiva responsabilidade do governo PSD-CDS e que o PCP está a procurar resolver, mas que, pelos vistos, o Partido Socialista não permite que resolva, porque vai-se pôr à frente dessa iniciativa, impedindo que ela alcance o seu objetivo. Ficou clara essa posição. João Oliveira, agradeço-lhe a sua disponibilidade. Sei que tem um compromisso agora, precisamente a esta hora. Obrigado por ter participado nesta emissão especial. João Coutinho Figueiredo, boa tarde também, bem-vindo. O Presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, considera que o Primeiro-Ministro chegou ao fim de linha. À luz do que se conhece, já é possível fazer um juízo definitivo em relação a este caso? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito boa tarde para si, para o auditório e cumprimento também os meus colegas eurodeputados aqui neste painel, incluindo o João Oliveira, que suponho que já saiu de linha. Vamos lá ver. Este é um daqueles casos que, se houvesse uma aplicação política prática daquele ditado em casos em que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, seria este. Porque o Primeiro-Ministro, desde logo, o principal responsável desta situação, ao longo de muitos e muitos meses, não conseguiu esclarecer, fingiu que não havia problema, o governo que com ele acaba por estar comprometido a partir daquela sessão lamentável de sábado, e o PSD, como se ouviu aqui na voz do Paulo Cunha, que persiste em não reconhecer a gravidade que consiste no facto de haver um Primeiro-Ministro que tem numa empresa de qual é, para todos os efeitos, titular, porque do ponto de vista jurídico a passagem da esfera patrimonial dele próprio para a sua mulher, com o regime de bens de casamento que ele está sujeito, não tem alterações práticas. O Primeiro-Ministro não pode estar a receber uma avança, fosse de que empresa fosse, ainda mais uma empresa que tem óbvias relações com o Estado, uma empresa que o acompanha ele pessoalmente há muito, muito tempo. Portanto, não reconhecendo isto, o PSD, o Primeiro-Ministro, o Governo têm um enorme problema e estão a tentar disfarçar esta questão como se fosse um caso menor, pela mera circunstância dos valores envolvidos serem muito inferiores àqueles que foram noutros escândalos políticos em Portugal. Não funciona assim. O princípio está errado e a situação era grave, não foi reconhecida a tempo e as explicações vieram a conta-gotas. Tanto vieram a conta-gotas, como já aqui foi referido, a cada dia que passa há mais uma tentativa de solução. Primeiro foi a passagem da empresa para os filhos, depois foi a saída da mulher do sócio-gerente, depois é a quebra do contrato com a Solverde, que afinal já não vai persistir no tempo. Tudo isto são reconhecimentos de que havia um problema. Agora, esse reconhecimento nunca foi posto na voz do Primeiro-Ministro e isso é a parte essencial. Espera que ele o faça hoje no debate? Eu acho que sem isso, Luís Montenegro não tem condições para continuar como Primeiro-Ministro mesmo. É porque uma coisa é acontecer um percalço na vida de uma pessoa do qual a pessoa se arrepende e isso pode ser censurável. Mas o não reconhecer a gravidade desse percalço e desse erro que neste caso foi cometido, isso também é que é grave. Porque das duas uma, ou o Primeiro-Ministro tem falta de bom senso, que já de si é preocupante, porque não percebeu a gravidade da situação em que estava envolvido, ou então, pior que isso, eu vou-lhe chamar uma bitola ética descalibrada, que é ainda mais preocupante.
porque não só percebeu que a situação, achou que a situação é normal e achou que poderia persistir. Aliás, se levanta depois uma série de outras da ASO, que se levanta depois sobre uma série de outras suspeitas que já levaram a esta, por um lado, a toda a investigação à volta da aquisição dos imóveis em Lisboa e há próprio pedido por parte do Primeiro-Ministro de haver uma auditoria por parte da entidade da transparência relativamente às suas declarações de rendimentos. E provavelmente também está na origem daquilo que o PS vai propor uma comissão parlamentar de inquérito que vai ser das comissões parlamentares de inquérito mais penosas que Portugal já existiu. Já houve várias que não foram fáceis, porque vai estar estritamente a tratar de assuntos familiares, da esfera familiar, devassando não só a vida do Primeiro-Ministro, que enfim está na vida pública e está sujeito, mas a mulher e dos filhos também, e eu devo dizer que isso é particularmente doloroso e sei-o bem por experiência própria. E, portanto... Justifica-se esta Comissão Parlamentar de Inquérito? Tendo em conta também essas particularidades que aqui põem em evidência, justifica-se esta Comissão Parlamentar de Inquérito? Infelizmente sim, porque o Primeiro-Ministro não esforçou nada até lá. O Paulo Cunha diz que o regime das comissões parlamentares de inquérito não serve para estas coisas. Eu discordo. As comissões parlamentares de inquérito exigem, não para substituírem tribunais, não para avançar a vida das pessoas, mas para apurar responsabilidades políticas de casos que tenham ocorrido com titulares de cargos públicos. Não há nada que se aplique mais diretamente do que isto. Agora, era totalmente evitável. Totalmente evitável, porque ao longo de semanas, este caso já tem várias semanas, o Primeiro-Ministro não reconhecendo a gravidade do erro, recusou-se a prestar os esclarecimentos que ainda hoje faltam. Porque se o serviço que a Sociedade Civil Viva prestava, por exemplo, à Solverde, e se calhar a outros dos seus clientes, era tão importante, porque é que ele é cancelável de um momento para o outro? Exatamente que tipo de serviço é que foram prestados? Essas perguntas são as típicas que vão constar, que vão fazer parte do mandato da Comissão Parlamentar de Inquérito, e portanto vai ser uma devassa. Mas eu quero dizer que também, que apesar do esforço do Francisco Assis de tentar pôr a sua tese à frente da tese do secretário-geral Pedro Nuno Santos, o PS aqui também não tem grande coerência, porque se acha tudo isto, tinha, obviamente, de apresentar uma moção de censura. E devia tê-lo feito mesmo existendo uma moção de censura do PCP, com o qual vai estar contra. Catarina Martins, esta moção de censura do PCP, já percebemos, está votada ao insucesso, o PS vai abster-se. O Bloco deveria ou deverá apresentar, ou poderá apresentar também uma moção própria no futuro, que possa merecer eventualmente o voto favorável de outras bancadas? Cumprimento a todas as pessoas. Isto é uma situação absurda, porque não há nenhum mecanismo formal de democracia que substituísse ao básico de Primeiro-Ministro já se ter demitido, que era o que ele devia ter feito. Ou seja, nós temos, para que as pessoas percebam, nós temos um Primeiro-Ministro que incumpriu o estatuto dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos na parte sobre a exclusividade das suas funções, e está há um ano a receber avanças, e portanto isto dá a destituição e ele não pode ser Primeiro-Ministro. E a partir do momento em que o PSD não percebe isto e que o Primeiro-Ministro não percebe isto, enfim, estamos aqui num caos de mecanismos parlamentares para resolver um problema. Nós podemos discutir se os mecanismos são melhores ou piores, mas o problema está no governo. E eu às vezes temo que ao discutir se é melhor a moção de censura ou a melhor moção de confiança, ou se a CPI tem sentido ou não tem sentido, nós nos esqueçamos do básico, que é o governo já se devia ter demitido e já se devia ter ido embora. Isto é uma situação absolutamente inacreditável. Ainda por cima, eu às vezes ouço justificar o que se passou sobre uma vida privada que o Primeiro-Ministro tenha direito ou não tenha, a sua vida profissional. Ninguém nega direito à vida profissional a ninguém. Mas entendamos-nos, Luís Montenegro está com cargos públicos há anos e anos. E, portanto, é uma pessoa que tem responsabilidades de transparência sobre a sua vida, de regras de incompatibilidades há muito tempo. E, portanto, isto é tudo absurdo, é tudo uma discussão absurda. O Sr. Primeiro-Ministro não foi apanhado desprevenido sobre uma coisa porque era um dentista que estava a trabalhar há anos numa clínica e fazia um implante a quem não devia quando já era Primeiro-Ministro. Não, o Primeiro-Ministro é uma figura que tem responsabilidades públicas, é um eleito no país há anos e anos e anos, tem que justificar todos os seus rendimentos há muitos anos, sabe perfeitamente o que está a fazer e tem avanças em valor superior ao seu salário enquanto é Primeiro-Ministro durante um ano. E isto é que é insustentável. Catarina Martins, se Luís Montenegro tivesse passado a empresa para o nome dos filhos, o problema também se colocava ou não?
Repare, isto é tudo. Para já não passou. Fez uma decisão nula de passar para a mulher com quem é casado com comunhão de adquiridos. Em segundo lugar, usar a família nisto é desastroso. Eu acho que é indecoroso até. E eu não pretendo falar sobre a família do Sr. Primeiro-Ministro. Em terceiro lugar, parece que só passou há umas horas. E, por sinal, um dos contratos já acabou e querem-me fazer acreditar que aquelas empresas que pagavam avanças àquela empresa que foi criada agora porque sim, e não porque estavam a pagar os serviços do Luís Montenegro. Porque isso é que é óbvio, não é? Quem angariou os clientes e a razão para aqueles clientes existirem é a Luís Montenegro. Não é nenhuma outra. Não contrataram outra pessoa, não contrataram a mulher, não contrataram os filhos, não é uma empresa familiar, é uma empresa daquela pessoa. Contrataram aquela pessoa e aquela pessoa não podia ser contratada porque é Primeiro-Ministro. Isso é tão simples de perceber, quer dizer, qualquer pessoa compreende isto. Relativamente à moção de confiança, a possibilidade do Bloco de Esquerda, a moção de censura, a possibilidade do Bloco de Esquerda vir a apresentar a moção de censura, justifica-se face a este chumbo anunciado da iniciativa do PCP? A leitura que o Bloco de Esquerda fez na noite daquela conferência de imprensa triste em que o Primeiro-Ministro decidiu arrastar consigo todo o governo e fazer uma conferência de imprensa na residência oficial como primeiro ato oficial de campanha eleitoral, foi como pareceu na altura, é que o Primeiro-Ministro estava a dizer: se alguém me fizer perguntas, eu apresento uma moção de confiança. Então o Bloco de Esquerda fez perguntas, porque está tudo por esclarecer, se é que é possível. Nós estamos aqui com algumas dificuldades aqui na ligação com a Catarina Martins. Eu se calhar passava agora a palavra para o Francisco Assis, até porque houve aqui várias questões que foram colocadas pelos vários intervenientes, nomeadamente pelo João Oliveira, do PCP, que colocou essa questão se uma comissão parlamentar de inquérito não iria atrasar para um momento em que o governo já não possa ser, ou o Parlamento não possa ser dissolvido por Marcelo Rebelo de Sousa, não irá, enfim, acabar por mandar para mais tarde uma solução que pudesse ser tomada agora? Não, em relação a isso não, depende da Comissão Parlamentar de Inquérito, tem prazo para começar, terá que terminar vários momentos, mas não há nenhuma razão para pensar que ela não possa terminar, que não possa extrair conclusões muito antes do momento em que o Presidente da República fica destituído do poder de dissolução da Assembleia da República devido às próximas eleições presidenciais. Portanto, em relação a isso, a resposta é clara. Em relação a outra questão que o João Oliveira colocou, ele fez uma interpretação, e pelos vistos, e segundo ele, o Partido Comunista fez uma interpretação das palavras do Primeiro-Ministro que julgou que mais ninguém fez, e a Catarina Martins agora acabou de fazer a interpretação que me parece a interpretação correta, e que foi a que nós fizemos todos na altura, e que a generalidade dos analistas políticos fizeram, tanto que estavam todos convencidos, passado uma hora, que iria haver a apresentação de uma moção de confiança. Vários analistas escreveram isso, e isso foi publicado nos jornais no dia seguinte. Haverá uma moção de confiança. Porquê? Porque o que o Primeiro-Ministro disse foi o seguinte: ou os partidos políticos alteram o seu comportamento nesta matéria, isto é, deixam de fazer perguntas, ou se os partidos políticos insistirem em fazer perguntas, então nós entendemos que devemos apresentar uma moção de confiança. E por isso mesmo, é como os partidos políticos e bem entenderam que devem continuar a fazer perguntas, como aqui se está a ver, e porque se justificam plenamente essas perguntas, e agora se a forma mais adequada é a Comissão Parlamentar de Inquérito ou não é, isso já é outra matéria. Do meu ponto de vista foi a solução inevitável perante o prolongar de toda esta situação. Compreendo os riscos que aqui foram elencados, particularmente o risco da devassa da vida privada? Todos nós temos consciência dos riscos, mas também compete-nos a nós compete aqui neste caso aos deputados do Parlamento Português evitar que as coisas descambem para um assalto. Portanto, isso aí também, os riscos podem ser controlados. As pessoas também têm que estar à altura das funções que desempenham. Agora, não é pura e simplesmente verdade que o Partido Socialista queira provocar qualquer crise política, queira eleições antecipadas, não quer. Não as deseja, não as teme, que é uma coisa diferente. Uma coisa é não as temer, outra coisa é desejar, não deseja. E a prova que não deseja é que o Partido Socialista viabilizou o Orçamento de Estado. O Partido Socialista inviabilizou moções de censura. O Partido Socialista já viabilizou algumas iniciativas legislativas, bem ou mal, isso agora uns acham que sim, que bem, outros que mal, mas não interessa. Objetivamente já viabilizou até algumas iniciativas legislativas, nomeadamente recentemente a Lei dos Solos, com a apresentação de propostas da Crescentes, tendo em vista na ótica do PS melhorar a lei. Não há nenhum sinal, neste ano que decorreu entre as eleições até agora, não há nenhum sinal de que o Partido Socialista queira pôr em causa a estabilidade política. Agora, a estabilidade política também não é um valor absoluto. Então, porque se fosse um valor absoluto, então o melhor era optarmos por um modelo ditatorial, vivíamos a estabilidade total. A estabilidade política não pode ser alcançada a qualquer preço. E por isso é que o secretário-geral do PS
anunciou que iriam avançar, que se iria avançar com esta comissão parlamentar de inquérito, mas não excluiu a possibilidade da apresentação de uma moção de censura. Essa moção de censura só deve ser apresentada no fim da comissão parlamentar de inquérito e conhecidas as conclusões dessa comissão parlamentar de inquérito, ou admite que possa ser apresentada antes disso? Depende também da evolução de todo este processo e daquilo que se vier a apurar. Se viesse a apurar alguma coisa que justificasse, num determinado momento, que fosse tão evidente que se justificasse que se interrompesse o processo, tendo em vista isso, julgo eu que haveria abertura para isso. Mas sobre isso não sei, porque repare, eu falo por mim e estou aqui a falar a título de representante do Partido Socialista, mas até o João Coutinho de Figueiredo há pouco já fez até referência que haveria alguma ligeira diferença e até registrei que ele estaria mais próximo da minha posição do que da posição que o Partido Socialista acabou por assumir, de avançar com a moção de censura mais rapidamente. Mas de qualquer das formas eu compreendo que tenha sido esta a solução. Eu compreendo também que tenha sido esta a solução que foi encontrada. Isto não é agradável para ninguém, isto é profundamente desagradável. Há aqui o risco até de facto de partidos políticos sem cultura democrática e que estão preocupados em pôr em causa o prestígio das instituições ganharem alguma coisa com isto, mas bom, isto é o que é e nós não podemos fugir à realidade. João Coutinho de Figueiredo estava a querer aqui dar uma resposta ao Francisco Assis. Eu estava a dizer que teria sido mais coerente, dada a leitura política da situação, a apresentar a moção de confiança de facto, independentemente do PCP, independentemente do PCP ter feito entretanto ou não, porque o que tudo parece, e em política o que parece, como se sabe, tem muita força, é que realmente o PS está com medo de eleições, não lhe convém eleições. E estando eu perfeitamente de acordo, isto também tem que ser dito neste debate, porque ainda não foi mencionado, que, e era por aí que eu queria levar a interpretação lata do ditado de todos ganham, ninguém tem razão, é que nesta altura da vida política nacional e sobretudo internacional, está a gerar a estabilidade política de Portugal, por responsabilidade do Primeiro-Ministro que não reconheceu a gravidade dos erros que cometeu, é isso sim de uma enorme irresponsabilidade. Portanto, eu percebo a dificuldade toda desta situação que está criada, mas neste momento e nesta situação, ninguém tem sido coerente com aquilo que verdadeiramente tem defendido. Paulo Cunha, o Primeiro-Ministro deve ser mais claro nas explicações que vai dar hoje no debate da moção de censura do PCP? O Primeiro-Ministro deve reforçar o que sempre disse. Eu confesso que ouvi com preocupação referências à violação das regras quanto à incompatibilidade de impedimentos, omissão de rendimentos, mas onde é que isso aconteceu? Quais foram as regras sobre incompatibilidade de impedimentos? Quais foram os rendimentos que foram omitidos pelo Primeiro-Ministro? Quando se fala em exercício de uma atividade por parte dos seus familiares, o Primeiro-Ministro não passou uma empresa que tinha a família, a empresa já era da família. Simplesmente o Primeiro-Ministro deixou de ser sócio no exato momento em que, até prévio, em que assumiu funções enquanto Presidente do PSD. Vejam lá quanto tempo foi antes de ser Primeiro-Ministro. E também não se pode agora dizer que quando assumiu funções como Presidente do PSD sabia ou admitia que ia ser Primeiro-Ministro pouco tempo depois. Nós tínhamos um governo com maioria absoluta. E, portanto, ele fez o que devia ter feito no tempo em que devia ter feito. E deixa-me colocar aqui uma pergunta, por retórica que pareça. Mas quantos governantes atuais ou no passado, nacionais ou locais, foram gerentes, são sócios ou têm familiares sócios de empresas? Os colegas que participam neste debate têm um conhecimento rigoroso e exaustivo do que acontece na esmagadora maioria de situações de pessoas que têm uma vida privada ou tiveram uma vida privada antes da vida política? Ou será que vamos bater àquela tecla de que se tem batido, e infelizmente temos que o fazer, de que não se pode ter vida pública depois de uma vida privada? Confesso que ouvir o João Coutinho de Figueiredo surfar a onda destes extremismos deixa de certa forma preocupado, porque... Paulo Cunha, então deixe-nos ouvir João Coutinho de Figueiredo e Francisco Assis sobre essa questão que também foi colocada pelo Primeiro-Ministro numa das declarações feitas ao país. Perguntava Luís Montenegro se aos portugueses lhes parecia adequado que fosse obrigado a fechar a empresa familiar constituída antes, como referia Paulo Cunha, ter iniciado funções como Primeiro-Ministro e mesmo Presidente do PSD. Francisco Assis, o que lhe parece? Que regra deve imperar? A questão é muito simples. Aliás, há aqui eu não tinha trazido isto para o debate, mas o Dr. Miguel Pagás Maduro, que é uma pessoa totalmente insuspeita, militante do PSD, ex-ministro do PSD, responsável agora pelos Estados Gerais da candidatura de Marcos Mendes, disse uma coisa fundamental aqui há dias na televisão, que foi dizer, uma coisa que é preciso apurar até, já que chegamos a este ponto, uma coisa que é preciso apurar é se esta empresa tem existência autónoma em relação à figura do Primeiro-Ministro.
Isso é uma questão, e essa é uma das questões essenciais. Isto é, a empresa tinha condições de subsistência para além da figura do Primeiro-Ministro, atendendo ao que sabemos das pessoas, da constituição da empresa, da natureza da empresa, do tipo de trabalhos que a empresa levava a cabo. Portanto, há aqui várias questões que têm que ser que podem e devem ser esclarecidas. Se a empresa manteve atividade depois do Primeiro-Ministro deixar de o ser, é porque é perfeitamente autónomo. Exatamente, mas está bem, mas isso é uma evidência. Não há uma evidência absoluta. Tanto não há uma evidência que até o seu colega e companheiro de partido, o Miguel Paiás Maduro, veio colocar a questão. Portanto, não há uma evidência. Não é só a questão. E não é só isso. Isso, portanto, não é sobre isso. Sim, João. Foi isso que ele colocou. Foi isso exatamente que ele colocou. Portanto, há aqui, e para além disso, há de facto há outra questão que é a da impossibilidade de um Primeiro-Ministro. Veja, há casos, as pessoas não têm vida privada. Mas há um presidente dos Estados Unidos que tinham até enormes fortunas e que foram presidentes dos Estados Unidos, mas o que fizeram foi coisas muito simples, encontraram mecanismos próprios e legais para se dissociarem dessas empresas. Entregaram-nas, por exemplo, o presidente Carter, o presidente Bush, entregaram-nas a determinadas entidades que eles próprios nem conheciam, mas que fizeram depois a gestão destas suas empresas. Não é o caso que a empresa era demasiado pequena também para um caso desta natureza. Mas de qualquer das formas, havia soluções. João Coutinho Figueiredo. O mais grave é não se ter percebido em que eu estou de acordo com o João Coutinho Figueiredo numa questão essencial que é não se perceber e continuar-se no erro. Isso é que é uma coisa que é absolutamente incompreensível. Deixe-me passar agora a palavra ao João Coutinho Figueiredo também para dar a opinião sobre este tema. Estou 100% de acordo com esta última frase do Francisco Assis, é essa parte do problema, não reconhecer a gravidade do que estava a ser feito, e convém nesta altura recordar as explicações iniciais de Luís Montenegro, que diz que a empresa é constituída para administrar um conjunto de imóveis que foram obtidos por herança, creio eu que foi essa a explicação. E depois vai saber o objeto social da empresa, acaba por ter muitas outras funções, incluindo estas de prestar serviços de consultadoria em determinadas áreas, como a de proteção de dados, dando claramente a ideia de que uma sociedade, para meramente administrar o património imobiliário adquirido por herança, não teria subsistência, portanto, acrescem outras funções. Mas, João Coutinho Figueiredo, não foi isso que foi ministro. Não foi isso. Coincidentemente ou não, tiveram no tempo a mesma ocorrência da saída de Luís Montenegro do escritório de advocacia que pertencia. Abrindo, portanto, a porta a uma interpretação que eu já vi de distintos constitucionalistas a dizer que alguns dos serviços prestados a nível de proteção de dados eram serviços de aconselhamento jurídico. E, portanto, esta é uma empresa que não tem essa competência e o Primeiro-Ministro incorreria, nesse caso, numa situação de procuradoria ilícita, que também é um ilícito. Portanto, tudo isto que não está explicado, porque o Primeiro-Ministro não forneceu essas explicações de livre vontade, é que dá aso a que se considere justificável a existência de uma CPI. Que eu acho que vai ser, repito aqui, uma CPI muito degradante, porque, lamento, Francisco Assis, podemos pedir aos Estados da Nação que tenham sentido da sua própria responsabilidade e da dignidade do cargo que ocupam. Mas nós sabemos que nos 230 há lá vários que não o têm e demonstram diariamente. Já ficou clara essa suposição. Deixe-me só passar a palavra final ao Paulo Cunha, só para uma frase para rematar também este debate, em resposta àquilo que foi dito por Francisco Assis e por João Coutinho Figueiredo. Só dá uma nota que o Luís Montenegro nunca disse o que o João Coutinho Figueiredo aqui disse. O que ele disse é que o objeto na área imobiliária tinha esse propósito, porque aquela empresa tem várias atividades. O acrescente imobiliário teve muito objetivo a gestão do património familiar. Paulo Cunha, João Coutinho Figueiredo, Francisco Assis, Catarina Martins e João Oliveira, eurodeputados portugueses, a quem agradecemos a disponibilidade e a análise que aqui fizeram deste caso que tem assombrado a política portuguesa e que vai desaguar daqui a sensivelmente 20 minutos, no início do debate de uma moção de censura apresentada pelo PCP. Obrigado e boa tarde.